Boa tarde a todos. Com muita alegria que nós encontramos uma vez mais nesta casa, um convite da nossa amiga Kika. E viemos aqui hoje para trazer uma mensagem do Evangelho de Jesus. Nós estamos procurando este ano trabalhar muito dentro do Evangelho de Jesus, das suas parábolas, dos seus ensinamentos, porque justamente neste ano está fazendo 150 anos de um livro de um Evangelho segundo o Espiritismo, de quando Allan Kardec codificou essa obra maravilhosa com base nos ensinamentos de Jesus. Então são 150 anos de Evangelho conosco e nós ainda não aprendemos. Isso que faz mais de 2000 anos que Jesus aqui esteve, deixou seus ensinamentos e nós ainda não conseguimos vivê-los. Mas vamos tentando, né? Tentando hoje, tentando um pouquinho amanhã, devagarinho a gente vai chegando lá. Nós não podemos nos agredir, porque o que nós trazemos do nosso passado ainda é muito forte e é muito difícil para a gente deixar de lado por enquanto. Mas eu vou ler, porque essa passagem eu não quero perder nada, nenhum detalhe dela, porque ela é muito importante e a gente vai aproveitar algumas partes dela. É sobre um certo homem, dizendo Jesus, né? Tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Essa mensagem, essa parábola de Jesus, ela encerra um ensinamento muito profundo, que se refere a todos nós, a cada um de nós. Nós somos os filhos que saímos das mãos deste Pai para aqui reencarnarmos.
né? Este Pai nos dota do nosso tesouro, aquele tesouro que nós precisamos usar aqui na Terra, que é a saúde, que é a inteligência, que são virtudes. Ele nos dota de tudo isso. Só que chegando aqui, a gente acaba com tudo. E aí o que acontece? Nós começamos a procurar aquilo que a gente ficou sem, mas que a gente nem sabe o que é, né? Como, por exemplo, a nossa companheira aqui falando sobre a mediunidade. A mediunidade é um dom que Deus nos dá. Por quê? Porque é através da mediunidade que cada um de nós vai resgatar o nosso passado delituoso. É na prática do bem. É fazendo o contrário do que nós viemos fazendo em encarnações passadas, que aqui agora, através da mediunidade, essa ferramenta maravilhosa, nós a temos para usar a benefício do nosso próximo, para ajudar as pessoas. E quando nós ajudamos os outros com amor, com vontade, nós também somos ajudados. Isso é natural. É ação e reação, é causa e efeito, dar e receber. Então, a partir do momento que eu vou buscar estudar a mediunidade, né, para poder educá-la, para poder usar esse instrumento da melhor forma possível, a benefício do meu próximo, eu estou com isto resgatando o meu passado, corrigindo o meu passado. Eu estou fazendo um movimento contrário àquele que eu sempre vinha fazendo, que era fazer o que eu não ia, né? E assim, aqui o filho pródigo, que essa parábola ela tem por nome o filho pródigo, mas a gente observa que muitos palestrantes vêm e explicam essa parábola, mas sempre ficam atentos apenas ao filho pródigo. Eles esquecem do outro filho. O filho pródigo é como nós. Nós chegamos aqui e destruímos os tesouros, né? Fazendo o quê? Fazendo tudo o que nós não devemos fazer, né? Usando este nosso corpo de forma indevida, bebendo em excesso, fumando em excesso, comendo em excesso, sexo desregrado, xingando as pessoas, trabalhando em excesso, quer dizer, tudo que nós não deveríamos fazer, nós fazemos. E aí vamos destruindo este corpo, vamos arrumando doenças para este corpo, e às vezes a cada um de nós veio aqui para viver 80, 90 anos, a gente acaba vivendo 50, 40, porque a gente destrói o corpo com os excessos. Tudo que é demais não é bom. Sobra. E o que é de menos falta. Então nós temos que aprender a ter equilíbrio. Ter aquilo que realmente nós necessitamos. Nem mais, nem menos. Assim, a gente não vai estar se prejudicando. Então, vejam bem, que esse filho vai para uma terra distante, gasta tudo que ele havia recebido de herança desse pai dele, que na história aqui se refere a Deus, como se fosse Deus, esse pai. E aí houve a grande fome e ele começa a passar necessidades. E aí o que ele acontece? Ele conversa com uma pessoa da cidade e essa pessoa lhe oferece o trabalho de cuidar dos porcos, que naquela época era uma coisa humilhante, porque porco para os judeus sempre foi animal imundo. E ele foi ter que cuidar dos porcos. E lá ele tinha fome. E eles não davam, nem a lavagem que eles davam para os porcos comerem, eles não davam para ele. E ele queria, ele se sujeitaria a comer aquela lavagem, aquela comida dos porcos, porque ele estava passando fome e mesmo assim não lhe deram. Quantos de nós batemos a porta da casa espírita ou de qualquer outro segmento religioso famintos espiritualmente? Hã? Quantos de nós chegamos quase que gatinhando, rastejando por tantos excessos que nós praticamos na nossa vida? Então esse aqui, ele estava faminto, porque ele havia
destruído tudo. E agora ele não podia comer nem a comida dos porcos. Vejam bem, que situação. E aí então ele cai em si e se lembra do pai. Aí se lembra também dos seus servos, dos servos do pai, que tinham uma vida muito melhor da que ele estava tendo ali. Tinha comida, tinha casa, tinha roupa, tinha tudo. E ele não estava tendo nada. Então o que ele faz? Ele se levanta, ele faz o movimento de levantar-se e ir em direção à casa do pai. Muitos de nós passamos a nossa vida toda sem fazermos este movimento, sem sairmos daquele lugar em que nos encontramos para irmos de volta à casa do pai. Quando muito a gente vai, mas a partir do primeiro momento em que nós somos atendidos naquilo que nós estamos buscando, que é a nossa fome espiritual, nós somos alimentados espiritualmente, nós nos afastamos outra vez. E assim a gente passa a vida, indo e vindo, indo e vindo. E aí a gente não consegue absolutamente nada. Em processo de evolução, em aquisição espiritual. Porque nós nunca mantemos aquele processo de trabalho, de aprendizado que cada um de nós tem que buscar ter. E ele volta para a casa do pai, vejam bem. E este pai o vê de longe e o vai encontrar. Assim faz Deus. Quando a gente volta, quando a gente cai em si e vê que nós não estávamos num caminho correto, que nós estamos famintos e nós vamos para Deus, Deus não nos nega ajuda. Ele nos recebe de braços abertos. Sempre, sempre, sempre. Porque nós somos ainda muito ignorantes. Nós somos muito incipientes na área espiritual da vida. E por isso, por Deus nos conhecer profundamente e saber que nós ainda somos crianças espiritualmente também, Ele nos recebe. Como nós recebemos os nossos filhos. Eles fazem uma arte, aprontam, né? Mas quando eles vêm para dentro de casa, ai que alegria, a gente beija, abraça aquele filho com todo amor. Deus faz o mesmo conosco. Ele nos recebe sempre com esse amor maravilhoso. E o outro filho? O outro filho, ninguém fala dele. Mas esse outro filho, analisando dentro da psicologia profunda de Joana de Ângeles Espírito, que escreve através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, a gente vai observar que o outro filho é muito pior do que este. Porque este filho chegou e pediu ao pai a herança. O pai lhe deu, ele foi honesto com o pai. Pai, eu quero a herança porque eu quero sair para o mundo, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer a vida, eu quero conhecer outros lugares, outras pessoas. E aí ele foi. Mas chegando lá, ele viu que ele estava num caminho equivocado. Então ele resolve voltar e se arrepende, ele volta arrependido, totalmente arrependido, tanto que ele diz que ele não era mais digno de ser chamado filho daquele pai. Veja o reconhecimento que ele tem do seu erro. Não é? E o outro filho? O outro filho se revolta com o pai. Porque o pai recebeu aquele outro filho e ele que sempre esteve ali junto com o pai, não havia ganhado nem um cabrito para comemorar com seus amigos. E o pai diz para ele, mas você sempre esteve comigo. Ele sempre esteve com o pai por conveniência. Ele sempre trabalhou para o pai por conveniência. Ele vestia aquela máscara de filho bom, de filho correto, para enganar ao pai, para que o pai pensasse que ele era um bom filho. Vejam que ele vinha já há muito tempo
vivendo dessa forma. Ele não foi honesto. Só que naquele momento a sua máscara caiu. Porque a sua revolta e a sua rebeldia em não entrar em casa e participar da festa, da comemoração, faz ele se mostrar realmente como ele era, sem máscaras. Como nós muitas vezes fazemos. Quantas vezes nós temos relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, usando máscaras. Nós adoramos fazer o papel de bonzinho. Não é bom, né? Que a pessoa fala, olha lá, olha Iraci, como ela é boa. Ela é uma pessoa fenomenal. Mas ao primeiro sinalzinho de contrariedade, a Iraci chuta o pau da barraca, né? Roda a baiana e aí ela se mostra, ela perde, derruba a máscara dela e mostra para as pessoas quem realmente ela é. E é assim com todos nós. O correto é nós mostrarmos para as pessoas e vivermos, para não nos iludirmos, vivermos como realmente nós somos. Falhos, equivocados. Nós ainda mais erramos do que acertamos, porque estamos num processo de aprendizado. Quando nós recebemos um funcionário, por exemplo, numa empresa, temos uma empresa e recebemos um funcionário. Ele vai passar por um processo de treinamento, não é? E nesse processo de treinamento, como ele ainda não tem a prática para executar aquela tarefa, ele vai se equivocar, ele vai cometer erros. Isso é normal, é natural. Até chegar o momento que ele não vai mais cometer erros. Então ele será admitido mesmo verdadeiramente na empresa. Porque agora o seu trabalho vai sair bem feito. Porque ele aprendeu. Assim somos nós. Nós temos que ter essa consciência de quem realmente nós somos. Porque nós observamos muitas pessoas, a gente que já está dentro da doutrina espírita há muito tempo, se bem que também às vezes tem espíritas que fazem esse tipo de coisa. A gente que já está dentro da doutrina, que já adquiriu bastante conhecimento através da doutrina, dos ensinamentos, dos livros que a gente lê, a gente observa que a gente não pode mais usar máscara. É nos falado muito que nós temos que ser sempre aqui dentro do centro uma pessoa, lá na rua essa mesma pessoa, e na nossa casa a mesma pessoa, onde nós estivermos, sermos sempre a mesma pessoa. Mas não é o que acontece, a grosso modo. A gente observa que aqui dentro, ai minha querida, como você é querida, boazinha, beijinho pra cá e beijinho pra lá, chega lá em casa, já entra chutando a porta, já xingando o marido, xingando o filho, xingando a esposa, brigando com todo mundo. Não é correto. Aí eu estou dentro da minha casa, ninguém está vendo. Não, será? Nós nos esquecemos que nós temos uma galera muitas vezes grande espiritual a nos seguir os passos e que nós não os vemos, mas eles veem tudo o que nós fazemos. E eles sabem que a gente não é santinho como a gente pensa que é. Vejam bem. Então nós temos que nos mostrar para eles, não somente aqui dentro, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem. Nós temos que ser na nossa vida. E isto inclui todos os lugares onde nós passarmos. Não adianta colocar máscaras, eles veem. A espiritualidade superior, os espíritos inferiores, todos eles vêm. Então não adianta. Quantas vezes dentro do trabalho mediúnico chegavam espíritos para dizer para nós, aqui ó, não adianta aqui vir ficar fazendo santinho não, eu sei quem você é, eu sei o que você faz lá fora. Vejam bem, tirava a nossa máscara. E a gente então tem que aprender que nós temos que ter sempre a mesma postura onde nós estivermos. Nós não podemos vestir uma carinha de bonzinho aqui, lá fora de malzinho, e outro de desregrado. Não, não. Temos que ter a mesma cara, o mesmo rosto, sempre.
as mesmas atitudes sempre, onde quer que nós estivermos. Esta parábola, ela vem nos ensinar essa busca desse tipo de comportamento. Porque nós estamos aqui, no planeta Terra, internados como se aqui fosse um imenso hospital. Todos nós somos doentes. Uns mais, outros menos. Aqueles mais doentes são esses nossos irmãos que a gente vê aí na mídia, na rua, andando armados, né? Vendendo drogas, matando, roubando. Porque é assim, a pessoa egoísta, a pessoa psicótica, que no caso essas pessoas são, elas não têm sensibilidade nenhuma. Elas não conseguiram desenvolver a sensibilidade. Então elas chegam e, por exemplo, querem aquela câmerazinha ali que a Kika está usando. Eu quero, não quero saber se ela vai me dar, se ela não vai me dar. Se ela me der por bem, tudo bem. Se ela não me der, eu mato ela. E essa dela, pronto, eu pego. Eles entram na nossa casa, roubam, nos agridem, fazem o que eles bem entendem, matam até e levam embora. E pensam que eles têm problema de consciência? Não, não tem. E eles estão muitíssimo doentes. Eles ainda não conseguiram acordar para esta verdade da vida, que é a prática do bem. Eles ainda praticam o mal pelo prazer de praticar o mal. Nós já não praticamos mais essas coisas. Nós já fizemos muito disso. Lá no passado. Mas hoje ainda fazemos. Quem ainda, até hoje, não furou uma filinha no banco? Ah? No caixa do mercado? Quem ainda não tentou ultrapassar um carro num lugar que não devia, ou então estacionou o carro ali num lugar que não podia? E assim por diante. Ah, mas isso é só isso. Ah, eu só furou a fila, mas o que você fez? Na hora você pensou nas pessoas que estavam na fila ali há mais tempo que você? Pensou que poderia ter alguém doente ali na fila, esperando ansiosamente para ser atendido no caixa e ter que ir embora logo para casa? Pensou que talvez poderia ter uma pessoa ali com muita pressa, que teria um compromisso logo em seguida, e a gente pegou a vez dela? Porque a gente vê as pessoas fazendo esse tipo de coisa. Então são essas mínimas coisas. Eu não queria misturar, não é misturar, mas é um exemplo. Nós hoje estamos vendo nas redes sociais, na mídia, aquela coisa, falando do governo, porque o nosso governo rouba, porque ele faz isso, porque faz aquilo outro, coisa e tal. Eles roubam grandes quantias, mas nós pegamos pequenas, também como eles. E tanto grande como pequeno é erro do mesmo jeito. É equívoco do mesmo jeito. Quem de nós, às vezes, deixa de pagar imposto? Ah? Ou sonega, ou paga menos, tendo que pagar mais? A gente faz isso, a gente sabe disso que muita gente faz, muitos empresários fazem. A gente sabe. Mas como o governo é uma coisa grande e grita, fica gritante, então a gente fala. Então nós ainda não merecemos ter governos honestos. Porque a desonestidade no nosso país começa em nós ainda. Vejam bem, começa em nós. Nós ainda não sabemos viver corretamente, integramente, como Jesus veio nos ensinar. Vejam a distância que nós estamos ainda de conquistar um mundo melhor. Vejam bem. Esses tempos, vendo uma reportagem sobre acho que a Suíça, que é um baita país de primeiro mundo, assim, maravilhoso, falando lá que os ônibus na cidade não cobram passagem das pessoas, mas as pessoas entram e fazem questão de pagar a passagem, de colocar a moedinha lá e pagar a passagem delas. Elas não precisariam, mas elas pagam, mesmo assim. Se fosse aqui no Brasil,
Garanto que se desse um jeito de pegar as moedinhas que estão ali, a gente até pegaria. Então, vejam bem como nós nos comportamos. Aí nós queremos um governo que não rouba, que não nos engana, que não faça tudo que estão fazendo aí com a gente. Temos que mudar nós primeiro. Para refletir no todo. Nós somos peças do país todo nosso. Então nós temos que começar a agir de forma diferente. Viver de forma liberta. Porque cada ato que nós praticamos, que batem de frente com as leis de Deus, nós vamos nos prendendo. Nós vamos nos tornando escravos daquilo. E estamos, consequentemente, arrumando situações dificultosas para o nosso futuro. Porque viva hoje de forma que amanhã tu não tenhas compromissos com as leis de Deus. Olhe bem. Viva o hoje de forma que no futuro não tenhas compromissos com as leis de Deus. O que quer dizer isso? Para que o hoje eu viva esse dia corretamente, dentro das leis de Deus, para que eu lá no futuro não tenha que corrigir este dia de hoje. Por que muitas pessoas reclamam? Ai, meu Deus, como eu sofro. Ai, tudo acontece comigo. Ai, porque eu não consigo isso. Ai, porque eu vou arrumar um emprego, eu não consigo trabalho, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa fica só reclamando. Mas ela não sabe o que ela fez lá atrás. Ela se esquece, né? Porque a gente chega aqui esquecidos do que a gente fez, do que a gente viveu lá no nosso passado. E sabem por quê? Porque se hoje nós soubéssemos, nós enlouqueceríamos. Nós não iríamos conseguir mudar uma vírgula da nossa vida, porque nós iríamos ficar desesperados. Olhem a misericórdia de Deus. Porque Deus às vezes nos coloca numa família onde ali estão os nossos maiores adversários do passado. Quantas vezes irmãos estão ali e quase se matam, se engalfinham, brigam. Quantas vezes está ali o casal, o marido e a mulher, os dois quase se matam. Pai e filhos, da mesma forma. Por quê? O que é isso? Por que um odeia tanto o outro? Dá uma voltinha lá atrás e vai ver o que um fez para o outro. Não é? Por que hoje eu vivo na miséria? No passado, de repente, eu tive muito e nunca me preocupei em dar nada para ninguém. Aqueles que trabalhavam para mim, eu nunca paguei como deveria ter pago. O que eles mereciam. Então, hoje, eu sofro as consequências dos meus atos. Todos nós. Ninguém é culpado pelo nosso sofrimento. Nós sempre colocamos a culpa em alguém. Não. A culpa da nossa dor, do nosso sofrimento, é única e exclusivamente criação nossa. Vejam bem. Portanto, nós podemos fazer a nossa felicidade. Vamos parar de fazer a nossa infelicidade. Vamos começar a cuidar melhor de nós. Vamos nos amar realmente como deveríamos nos amar. Não egoisticamente, mas nos amarmos. Fazendo tudo aquilo que uma pessoa de bem deve fazer. Isto é amor a si mesmo. Isto é amor a si mesmo. Para que a gente não se comprometa mais com as leis de Deus. Se está difícil agora, nós podemos aliviar um pouco, mudando a partir de hoje o nosso comportamento. Deixando de ser aquele filho pródigo para nos tornarmos um bom filho ao Pai. Vivendo os seus ensinamentos. Os ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos buscar fazer isso. Eu lhes garanto, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai melhorar.
E se não melhorar imediatamente, nós já estaremos plantando para a nossa futura reencarnação situações muito melhores para viver. Que a paz e o amor do Cristo Jesus nos envolva e nos acompanhe sempre. E obrigada pela atenção a todos. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado!